Boa noite. Já lá vão muitos anos depois do massacre de 1953 e hoje a população santomense recordou os mártires da liberdade com a inauguração do mural com os nomes daqueles que tombaram no referido massacre. O ato central foi presidido pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. A oposição marcou sua ausência no ato, contou com a presença de alguns dos sobreviventes. A homenagem aos heróis da liberdade em Fernão Dias começou com a deposição de uma coroa de flores pelo Presidente da República. A requalificação do espaço trouxe um maior simbolismo ao local, dado ao mural descerrado pelo chefe de Estado, que contém descrito os nomes dos que tombaram neste massacre. Acabamos de inaugurar uma placa descritiva, nominal, das pessoas que tombaram naqueles acontecimentos e que esperamos que assim continuemos no país em paz, coeso, para seguirmos o exemplo desses nossos mártires do colonialismo. Depois, foi a vez das confissões religiosas, nomeadamente as igrejas Nova Apostólica e Evangélica, rezarem e cantarem cânticos de louvor em memória dos mártires. Estamos a celebrar mais um 3 de fevereiro, assinalando, neste caso, o 65º aniversário dos trágicos acontecimentos de 1953, que, como todos sabem, é um marco histórico do nosso povo, do povo santomense, pela longa luta pela sua liberdade. É bom que todos nós, gerações presentes e futuras, continuemos a honrar este ato. Estamos a recordar os nossos antepassados, nativos das ilhas, que perderam a sua vida em um conflito longo entre o poder colonial e os filhos das ilhas, nomeadamente os chamados foros. Acontecimento esse que deu lugar a um violento massacre, que chamamos de massacre de Batupá, que, como disse, representa o marco histórico do povo santomense pela preservação da sua identidade nacional e liberdade. Gostaria de fazer votos à juventude para que esse ato seja sempre marcado. Tivemos uma linda cerimônia e com a inauguração também da placa com os nomes dos heróis nacionais, uma cerimônia com muita dignidade e muita emoção. E é um dia de união, de paz, e estamos satisfeitos por estar cá hoje todos juntos. Portanto, este dia pode ter um símbolo acrescido, considerando o tempo político, digamos, que o país vive? Não, o símbolo acrescido é que nós, com esse monumento que temos e com agora a inauguração das placas com os nomes, é o sinal que continuamos a render sempre homenagem aos nossos heróis, procurando sempre enaltecer esse momento, esse dia que simboliza a nossa luta e o sacrifício para a liberdade. Em seguida, foi feita a entrega de uma tela pintada por crianças ao chefe de Estado, Evaristo Carvalho. O ato das atividades do Dia dos Heróis da Liberdade foi acompanhado por várias dezenas de pessoas, os titulares dos órgãos de soberania, membros do governo, representantes dos corpos diplomáticos, entre outros convidados. Foi
realizada na sexta-feira, fim de marcha em alusão a 3 de fevereiro. A marcha foi organizada pela Câmara Distrital de Mesós com o objetivo de dar a conhecer a nova geração a história do país. O 3 de fevereiro é uma data histórica na ilha. Para celebrar a data, a Câmara Distrital de Mesós realizou na última sexta-feira uma atividade para recordar o dia. Um balanço extremamente positivo, até porque as imagens falam por si, uma adesão cada vez maior da população da Trindade e arredores e tudo Mesós a essa marcha que vem se tornando uma tradição também. Marcha essa que serve para homenagear aqueles que no massacre de 53 tombaram, sofreram e perderam a vida para que hoje fôssemos livres, fôssemos cidadãos independentes, conduzindo os destinos do nosso país e irmos lutando, ganhando experiência, encontrando pontos comuns de união para termos uma nação forte, uma nação coesa. A presença da presidente da autarquia local, os diretores das escolas, alunos, entre outros convidados, foi um dos momentos altos da atividade. A atividade correu bem até o momento e estou feliz, tendo em conta a massa que nós vimos. Fizemos convites à população, a cidadãos civis, aos alunos e, graças a Deus, pronto, estão presentes para a nossa marcha e nós estamos nesse momento em Batipá, depois do término da caminhada e estou feliz. É uma iniciativa muito boa, porque é uma iniciativa que está a fortalecer a juventude do distrito de Mesós, da forma que a toda a população possa saber pela uma data histórica tão importante. E para a marcha, como é que eu vi a pé, vi marchando. Eu também acho que essa marcha é uma marcha muito importante e que todas as populações vieram com tanta alegria, porque nós sabemos que é uma data histórica e, sendo uma data histórica, todas as populações do distrito de Mesós encaminharam com toda a vontade até chegaram em Batipá. Eu vejo que essa marcha é de grande importância porque a data que se marca hoje é uma data muito importante para o nosso país. É uma data que muitos sacrificaram e sofreram para o nosso bem hoje. O massacre de 53 para mim representa um dia em que muitos santomenses sofreram, foram massacrados. Também lembra muitas coisas que aconteceram nesse dia. Esta marcha realizada pela Câmara de Mesós foi marcada com diversas atividades culturais sobre a história do arquipélago. Nós estamos satisfeitos, a comissão organizadora está satisfeita porque tem aumentado muito o senso cívico das pessoas. Cada vez mais tem tocado nas pessoas a consciência santomense, a sua importância enquanto cidadão e tem havido uma adesão espontânea das pessoas a essas atividades. Câmara Distrital de Mesós a realizar marcha em alusão a 3 de fevereiro com a deposição de coroa de flores. Fernando Dias foi palco de uma marcha em homenagem aos mártires da liberdade. Vários populares afluíram o local para renderem a referida homenagem. 3 de fevereiro de 1953, 3 de fevereiro de 2018. 65 anos se passaram após o massacre que despertou o mundo sobre as atrocidades cometidas em São Tomé e Príncipe pelo então governador Carlos Gorgulho. Envolvidos estes anos, os santomenses homenagearam os seus heróis com a tradicional marcha cuja partida teve lugar na Praça da Independência. Este ano houve maior mobilização. Isto é sinal que a mensagem está a passar e a juventude está a entender que é com esta coesão que podemos resolver os problemas do nosso país. Os jovens, hoje foi bastante impressionante a mobilização. É um sinal de esperança ver essa juventude mobilizada e a fazer esse sacrifício de uma longa marcha. Estou muito satisfeito por isso, estou muito confiante no futuro de São Tomé e Príncipe. Esta marcha, realizada pelo governo santomense, com a adesão de muitos populares, particularmente os jovens. Como está a ver a marcha? Está a correr muito bem. Desta vez houve mais aderência da população e nestes momentos estamos em Vila de Micoló.
de caminho a estamos em Conde, de caminho a Micoló a Fernando Dias. E é a primeira vez participar disso? Não, eu participo sempre, todas as marchas eu estou sempre. Tranquilo. A natureza também está a ajudar, o sol não está assim tão intenso. As pessoas vieram num espírito de alegria, comunhão, solidariedade. No mínimo, isto é o mínimo que podemos fazer pelos nossos antepassados que lutaram. E graças a eles, hoje nós somos um país independente. A população, a massa jovem aderiu bastante, eu gostei. É pela primeira vez eu assegurar a faixa da independência. Estou feliz. Ao longo do percurso, alguns não conseguiram chegar ao local, foram socorridos pelos bombeiros. Chegando ao local, o titular da pasta da Juventude entregou a bandeira nacional ao ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Afonso Varela. Minhas senhoras e meus senhores. Sobre as atividades alusivas a 3 de fevereiro, o Presidente da República confraternizou com os sobreviventes do massacre de 1953. O almoço teve lugar no Salão Cultural Alda do Espírito Santo. Depois de ter presidido o ato central em Fernão Dias, o Presidente da República esteve no Salão Alda do Espírito Santo para um almoço de confraternização com os sobreviventes do massacre de 53. Para Evaristo Carvalho, é um sentimento de muita satisfação e honra poder estar com aqueles que enfrentaram o poder colonial para que hoje estivéssemos livres e independentes. É sempre sentimento de dever, sentimento no sentido de honrar os nossos mártires do colonialismo. E esses compatriotas aqui, na qualidade de sobrevivente desse acontecimento de 1953, temos que estar sempre juntos no sentido de dar exemplo à nova geração que esse dia 3 de fevereiro, o massacre de Batupá, é um evento que devemos continuar a cumprir em memória desses mártires. Manuel da apresentação, hoje com 88 anos e um dos sobreviventes, aproveitou as nossas câmaras e contou-nos um pouco do que viveu durante o massacre. Porque eu fui a primeira pessoa que vim para aqui, para Fernandia. Massacre 53. Em 3 de fevereiro foi preso. 4 de fevereiro estive preso já no porto com polícia indígena. 6 de fevereiro eu fui para Fernandia própria. Eu tinha corrente aqui. Corrente no pé. Continhas barris cortados de 100 litros, 2 pedaços. Com coisa. Prego na cabeça. Eu fui 21 homens, morreram tudo, ficou só 3. Como estou a viver ainda, estou muito satisfeito. E eu, graças a Deus, esse governo está agora, está muito bem. E gostei deles. Gostei dele imenso. Porque pareceu muito nesse 53. Graças a Deus. Correu bem, nada de mal. Está na mão de Deus. Então, eu gostado do almoço? É? Eu gostado do almoço. Do almoço? Por acaso gostei. O que acha? Acho que ele, o primeiro-ministro, o presidente fez bem para a população. Quando assim, que é bom. Antigamente não havia isso. Durante o almoço, o chefe de Estado foi interagindo com os sobreviventes. A atividade foi animada pela banda Amigos da Cultura. A Direção-Geral da Cultura organizou na última sexta-feira em Fernão Dias um usado em homenagem aos nossos antepassados que morreram no massacre de 1953.
como livraste das 3 jovens... Fernão Dias, local onde ocorreu o massacre de 1953, foi palco na noite desta sexta-feira do tradicional nosado em memória das vítimas deste acontecimento que marcou a história são-tomense. Organizada pela Direção da Cultura, tomaram parte nesta cerimónia várias dezenas de pessoas, diversas atividades culturais e desportivas, com destaque para Bisca 61, Puita, Soia e Novena, fizeram-se presentes em Fernão Dias. Os pupilos da Escola Secundária de Guadalupe demonstraram o que aprenderam sobre o dia 3 de fevereiro. Eu fiquei a saber que o massacre de 1953 foi ocorrido aqui e também, não só, como o início também foi dado em Batepá, naquela zona lá de Trindade, porque começaram a queimar as casas. Também soube que o governador Carlos Gorgulho, no primeiro mandato dele cá em São Tomé, era um mandato bom e o povo gostou. Depois que ele foi chamado para Portugal, voltaram a pedir a governação dele aqui em São Tomé. Ele voltou a vir. Eu aprendi que na década nos finais do século XV, os navegadores portugueses descobriram a ilha de São Tomé e que também havia um português de nome Carlos Gorgulho que veio para São Tomé com o objetivo de conquistar o povo. O diretor-geral da Cultura, Nelson Campos, falou sobre o dia dedicado aos heróis nacionais. Nós estamos a comemorar mais um ato de 3 de fevereiro, portanto, que é dedicado aos heróis da liberdade. E quando falamos da liberdade, estamos a falar de algo, portanto, de uma importância, elevada para qualquer que seja a sociedade. É uma liberdade que nos concederam, uma liberdade que os heróis da liberdade, assim chamados, de 53, entregaram as suas vidas para que hoje pudéssemos estar aqui livres nesta terra que é São Tomé. Para garantir a maior segurança no local, uma equipa dos bombeiros marcou a sua presença. Aqui está correndo um estado de clima de civismo, tudo aí está calmo até o momento. Não temos registro de nenhuma ocorrência até este momento. Os são-tomenses, uma vez mais, a homenagear as vítimas do massacre de 1953 com a realização do nosado na praia Fernão Dias. A Câmara Distrital de Mesós também organizou um nosado em Batepá. Uma equipa de reportagem da TVS esteve no local e recolheu algumas imagens. Nosado em Batepá, realizado pela Câmara Distrital de Mesós, Japão vai financiar a construção de uma sala de aula e uma casa para os voluntários. O financiamento destina-se às crianças abandonadas e em situação de risco. A beneficiária do financiamento é o ONG Arcar. Foram signatários do acordo de financiamento o embaixador do Japão e o representante da Arcar. O
Protocolo de financiamento assinado entre a Embaixada do Japão e a Associação para a Reinserção das Crianças Abandonadas em Situação de Risco, ARCAR, vai permitir a construção de uma sala de aulas e de uma casa para os voluntários. Estamos aqui presentes e felizes por participar mais uma vez na assinatura do protocolo de financiamento para a construção de uma sala de aulas e de uma casa para os voluntários. A ARCAR, como todos aqui presentes sabem, é um centro específico de apoio às crianças e famílias em situação de risco, com o objetivo de ajudar a formar futuros homens deste pequeno país, São Tomé e Príncipe. Ce projet est le fruit concret de la coopération entre le Japon. Esse projeto é um fruto concreto da cooperação entre o Japão e São Tomé e Príncipe. Eu gostaria de agradecer a ocasião para a assinatura desse protocolo e que vai ajudar e vai se beneficiar, sobretudo, a população local do Distrito de Lobata. Excelências, senhoras e senhores, permitam-me evocar que esse projeto, avaliado em 78.511 euros, sendo 1,9 milhar de dólares doado pelo governo do Japão, é um segundo financiamento a esse estabelecimento que permitirá à associação a readaptação das crianças abandonadas e a risco e de permitir também uma nova infraestrutura mais adequada e equipada, pensando em dar-se um espaço de alojamento. A assinatura do protocolo foi presenciada pelo presidente da Câmara Distrital de Lobata, Policarpo Freitas. A educação é o fator fundamental para desenvolver um país, por isso é uma aposta fundamental, tão importante, que creio que a associação tem em curso. Crianças, temos de facto algumas crianças de rua, não faz todo sentido esta iniciativa de encontrar financiamento para albergar essas crianças. A Embaixada do Japão assina protocolo de financiamento com o ARCAR. Veja depois do intervalo, Cidade do Cabo luta contra o fim d'água. Prosseguem as ações militares no leste da República Democrática do Congo. O exército do Congo, Kinshasa, intensificou as operações militares devido às ações do grupo rebeldes do vizinho Burundi. O exército da República Democrática do Congo anunciou ter abatido 3 rebeldes burundeses no leste do país nas operações militares em curso. O exército congolês interceptou um grupo de rebeldes burundeses da FNL, da Força Nacional de Libertação. Esta ação teve lugar em Kiribá, ao sul de Kivu, região fronteiriça com o Burundi. O grupo rebelde comporta centenas de soldados e é sistematicamente acusado de lançar ataques nas zonas do Congo Democrático e no vizinho Burundi. O exército congolês lançou ataques nesta região infestada por grupos armados locais e estrangeiros que fazem as suas incursões há 20 anos. Mali observou 3 dias de luto em homenagem às vítimas dos recentes ataques terroristas que resultaram na morte de centenas de pessoas, uma situação que tem vindo a preocupar as autoridades malianas. O presidente maliano decretou 3 dias de luto nacional em homenagem às vítimas dos atentados que resultaram na morte de centenas de pessoas. A situação complicou no Mali, nas regiões fronteiriças com Burkina Faso e Níger, nas quais se concentram as ações das forças conjuntas anti-jihadistas do G5 do Sahel, uma organização regional que agrupa 3 países, Mauritânia, Tchad, incluindo o Mali, que tem sido
alvo de ataques terroristas, apesar de várias ações para estancar estas operações. O nordeste do Mali foi palco recentemente do ataque terrorista. As imagens que acabaram de observar fazem referência à situação na Casamance, na zona fronteiriça entre a Guiné-Bissau e Senegal. Na África do Sul, os especialistas alertam que esta cidade do Cabo deve ficar sem água nas torneiras a partir de abril. De acordo com os dados mais recentes, os níveis das barragens estão em 26,3%, muito abaixo da capacidade máxima. Uma cidade voltada para o mar e quase sem água inteira. As torneiras estão prestes a secar na cidade do Cabo, na África do Sul. A seca persiste há já 3 anos e as autoridades locais tentam agora arranjar planos para evitar um desastre. De acordo com os dados locais mais recentes, os níveis das barragens estão em 26,3%, muito abaixo da capacidade máxima, e a próxima época das chuvas deve chegar apenas em junho. Havia muita frustração na cidade do Cabo e o sentimento de que as pessoas não estavam a responder tão fortemente quanto era esperado. Por isso, a comunicação das autoridades tornou-se cada vez mais rigorosa, empurrando as pessoas abaixo dos 50 litros de água por dia. A verdade é que, se se quer que as pessoas mudem de comportamento, muitas vezes é preciso ir ao bolso, pelo que a subida das taxas sobre a água vai provavelmente contribuir mais do que qualquer outra coisa para uma mudança. Apesar de todos os avisos, os esforços de conservação da água falharam. É a pior seca em mais de um século. Esta crise é já chamado o dia zero. Os meteorologistas esperam que as torneiras estejam secas até meados de abril. A partir daí, os habitantes da cidade do Cabo terão de fazer fila para obter rações diárias de água, entre 25 e 50 litros por cada casa. Os Estados Unidos reforçam a aposta no nuclear. A administração Trump quer atualizar o arsenal nuclear com o objetivo de responder ao desenvolvimento da capacidade nuclear da China e da Rússia. Modernizar o arsenal atual e desenvolver novas armas nucleares é a estratégia da administração Trump, que defende a necessidade de acabar com o idealismo de Barack Obama. A nova política de armas nucleares norte-americana prevê o reforço do investimento em armamento para fazer face a potenciais ameaças como a Rússia e a China. Os Estados Unidos estão a trabalhar na redução de armas nucleares desde o fim da Guerra Fria, mas o mundo está diferente desde a revisão da política de armas em 2010. Os desafios e a dinâmica atuais exigem ações que reforcem a dissuasão. De acordo com a imprensa norte-americana, o Pentágono tem planos para desenvolver 2 novos tipos de armas nucleares. A nova política rompe com os esforços da administração Obama para reduzir o tamanho e o alcance do arsenal norte-americano. A corrida às armas vai ao encontro da promessa feita por Donald Trump antes de chegar à Casa Branca. A cidade portuária francesa está em alerta depois dos confrontos que fizeram na última sexta-feira 22 feridos. Migrantes e autoridades culpam os contrabandistas pelos violentos confrontos. Um cenário de caos e violência como já se não verificava em Calais desde os tempos da selva, onde o campo de refugiados chegou a albergar mais de 8.000 pessoas até o final de 2016. Horas depois dos confrontos entre os afegãos e eritreus, que fizeram pelo menos 22 feridos, 4 dos quais alvejados a tiro e que estão em estado crítico, Calais tenta recuperar alguma normalidade. Com o reforço da vigilância da polícia, foram poucos os refugiados que apareceram até para vir buscar comida às organizações humanitárias no local. Neste momento, Calais tem cerca de 700 pessoas, centenas com menos de 18 anos, incluindo crianças com menos de 10 anos, a dormirem na floresta, a dormirem ao relento. As condições de vida são desumanas. Algumas tendas e alguns pedaços de plástico ou saco-cama são confiscados pela polícia em média 3 vezes por semana.
São cerca de 700 os migrantes que ainda estão na cidade portuária francesa. Migrantes e autoridades culpam os contrabandistas pelos violentos confrontos, mas a degradação das condições de vida está também a aumentar a tensão entre as diferentes comunidades. E assim concluímos este Telas Rural. Boa noite.